E aí, eu sou Gabriel Veraz, estou trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo você confere o processo acelerado desse gatinho num carro futurista que está girando aí. Eu não quis fazer suspense, já estou mostrando logo de cara para você ver como ele é. Então vamos aqui para o cantinho da tela, vou deixar ele girando aqui embaixo e eu aqui em cima falando, enquanto você confere. A primeira coisa que eu já quero dizer é que o objetivo principal desse projeto era fazer um modelo low poly, ou seja, bem leve, com poucos polígonos, que fosse para ver de longe. Como assim de longe? Para um jogo de videogame, basicamente. Um asset 3D para um game, pode ser de celular. O objetivo aqui não fosse algo muito detalhado, muito pesado, que é algo que eu estou tentando fazer ultimamente aí nos meus modelos mais recentes, que é dar uma aliviada, dar uma desafogada a quantidade de polígonos, tanto para mim mesmo, que eu tô mexendo, e também para o meu próprio PC, porque muitos polígonos assim atrapalham, na verdade, na maioria das vezes, principalmente no render, porque fica muito pesado. Então, uma das coisas que eu faço, ou eu vou direto já no modo de edição, ou se eu quiser usar o modo escultura, eu vou fazer uma retopologia depois. Não vai virar, não vou animar, na maioria das vezes não vai animar, não vai ir para jogo nenhum, é só para o render, porque os primeiros modelos que eu fazia para fazer o bonequinho girando para posar ali, demorava o que? 1h40 por aí para fazer. Então era assim, né? Frame by frame. Então eu colocava 100 frames, então era ele assim, aí girava, tirava outra foto, girava, tirava outra foto. E aí demorava 1h40, 1h30 fazer, aí meu PC ficava aqui, tinha que deixar ele fazendo aí, perdia tempo. Agora não, agora nesse gatinho aí que tá girando aí, eu fiz mais frames, eu fiz 150 frames para ele ficar um pouquinho mais devagar, assim, para não ficar tão rápido, cortando um pouco assim. E eu fiz o que? Uns 20 minutinhos. Então assim, tá ajudando bastante na agilizar o processo e permitir que eu faça mais. Outra coisa, como você pode ver aí, eu não gosto muito do modo escultura. Sou muito, não sei, sou muito ruim no modo escultura. Todas as vezes que eu vou usar ele, não sai do jeito que eu quero. Eu mexo tudo nas configurações dos brushes, eu deixo com a estabilização alta, eu tiro a força para não puxar demais. Então eu gosto do modo de edição, que é vértice por vértice, eu vou estrudando. Estrudar é pegar um vértice daqui, puxar um para cá, outro para cá. Eu vou fazendo assim, né? Eu vou tirando, porque eu sinto que eu tenho mais controle nesse modo. Às vezes eu não gosto de um pedaço do modelo, eu tiro todos os vértices assim, ou as faces, né? Eu arrumo tudo de novo assim. Coisa que no modo escultura, quando eu vou tentar fazer esses ajustes assim, sai uma coisa horrível. Então eu quase não faço retopologia, eu já vou direto no modo de edição, já faço tudo. Tanto que você vê tutorial assim de imagens no Pinterest principalmente, que é como fazer uma mão. Aí começa com um quadradinho, aí você vai tirando, vai puxando as coisas assim. Que tem gente que trabalha assim, como eu gosto de trabalhar desse jeito, puxando vértices. E tem gente que não, tem gente que é no modo escultura mesmo. Eu odeio odeio modo escultura, não serve pra mim esse negócio. Se eu não me engano, durante o processo da criação desse carrito, eu não entrei uma vez no modo escultura. Uma vez eu entrei. Pra você ver como é que eu não gosto mesmo. Eu simplesmente passo batido no processo, porque eu já faço direto no modo de edição. Eu até aconselharia para quem não conhece 3D ou que tá pensando em começar a aprender, que não é igual massinha, não é igual massa de modelar aí que você vê nos stop motion, sei lá, não é uma massinha que você fica puxando, às vezes parece, o Blender tem esse modo de parecer que é clay e tudo, mas não precisa ser assim, se você não quiser, porque não é o meu caso, eu não quis assim. Você pode ir para uma parte mais, ele é mais técnica assim, o modo de edição, é vértice por vértice ali, mas eu sinto que tem mais controle e parece que agiliza o processo. Porque, por exemplo, se eu fosse fazer no modo escultura um modelo super high poly, e é lógico que ele não vai ficar viável nem pro render, é horrível. Eu teria que fazer a retopologia. Então é 2 vezes o trabalho, tá? Uma para fazer o modelo, outra para fazer a retopologia. Então é trabalho dobrado. Se você está acostumado com o modo de edição,
você vai direto, até para fazer rosto. Eu tô fazendo um rosto agora aqui enquanto parei, né, para gravar o vídeo, mas eu tava fazendo um rostinho aqui, puxando o nariz, puxando os olhos, tudo direto no modo de edição, estudando vértice ali, começando só com plano. Muito dos objetos que eu começo com um plano só, um plano. Aí eu vou puxando, tá. Igual o que eu fiz aí. Eu coloquei a imagem do concept que eu desenhei, a sketch, e vai tirando ali, vai puxando. Eu vi muito artista fazendo assim. Eu acho mais divertido fazer desse jeito. Agora, outra coisa que eu quis aprender a fazer aí no Blender, que eu não tinha feito antes, é usar o Texture Painting, que é você pintar em cima do material ali. E a primeira coisa é fazer um mapa UV. O que diabos é isso? Primeiro você tem um objeto 3D ali no seu modelo 3D, você precisa transformar ele numa imagem plana, uma imagem bidimensional, que só tem largura e altura, não tem a profundidade do 3D. Ou seja, você vai ter o seu modelo e você vai ter que abrir um mapa dele, ele vai ter que ficar esmagado, tudo achatado para você poder pintar por cima. Então você vai ver aí que eu estou marcando as costuras. Essas é chamado assim no Blender, que é o que? Quando você marca uma costura, você diz pro Blender a partir de que ponto você quer que ele abra o mapa. Por exemplo, se eu tiver um rosto e fizer uma costura bem no meio, né? Se o rosto for simétrico e tudo, eu abrir uma costura, o que vai acontecer? Ele tá assim, ele vai abrir desse jeito, assim. Então vai ficar, né, um lado para cá, outro para lá. Acho que você já viu isso no Pinterest em algum lugar. Você já viu algumas coisas assim, né? Tem o cara põe o modelinho dele ali, low poly geralmente, e o mapa UV do lado, né? Muitas vezes é para videogame, para joguinho, essas coisas. Então, como eu disse, o objetivo principal desse projeto é para fazer algo que fosse pensado para um jogo mesmo, que você conseguiria imaginar perfeitamente dentro de um videogame. Porque mais do que você ter a habilidade para fazer tudo, o planejamento é a parte que é mais importante, porque aí você não foge no meio do processo do seu objetivo principal. Eu vou colocar um monte de detalhezinho, tá, mas o objetivo principal desse projeto aqui não é detalhe, é fazer um negócio para ver mais de longe, como se fosse um jogo mobile para celular, que você vai ver geralmente mais de costa, o carrinho ali, porque se for um jogo de corrida principalmente, pré-estabelecido o que você quer no início, você já não vai se perder durante o processo, você vai fazer certinho ali até o fim. Então eu marquei as costuras e dali pintura agora. Depois de eu ter aberto todos os mapas UV dos objetos, o que eu faço, né? Que geralmente se faz, você pega todos os pedacinhos ali e encaixa dentro de um mapa, de uma única imagem. Ou seja, você vai ter uma imagem ali que você vai pintar por cima dela só. Você vai pintar todo o seu modelo. Então, geralmente, se você quer uma coisa com mais detalhes, você vai colocar uma imagem cada vez maior, né? 1024 pixels, aí você vai aumentando. Geralmente, nesses joguinhos de videogame, o mapa UV, ele é 512 por 512, acho que é isso. A resolução bem baixa, ou seja, você vai ver, você vai dar uma pincelada ali, você vai ver os pixels já no seu modelo 3D. Por quê? Porque o jogo ele precisa, né, de um processamento, tudo ali, e vai ficar cada vez mais pesado. Então, se você otimizar tudo isso, vai ficar muito mais fácil para o jogo rodar, em qualquer dispositivo, principalmente. Mas, como ele é só para aparecer, ele não é para um jogo de verdade, é só para aparecer, que é um projeto para um jogo, eu tomei a liberdade de colocar um mapa um pouco maior. Deixa eu ver aqui. O meu mapa, eu fiz 2048 por 2048, é um quadrado com os pedacinhos ali que você tá vendo eu fazendo. E outra coisa, quando você tá mexendo com o mapa UV e você for salvar o projeto, salva o mapa UV junto. São dois saves separados. Por quê? Porque o Blender não salva o mapa UV. Se você salvar, dá um Ctrl Save no Blender sem salvar o seu arquivo de imagem do mapa UV separado, já era. Já era. Perdeu. Tem que salvar também. Então ele fica na pastinha ali, o arquivo.blend e o seu PNG com o mapa UV. Tá? Tanto que às vezes, se você quer fazer uma edição um pouco mais detalhada, você pode abrir até no Photoshop e mexer algumas coisas. Por exemplo, se eu quisesse mudar a matiz, ou eu poderia abrir no Photoshop e mudar a corzinha ali. Eu não quero vermelho, eu quero amarelo. Poderia colocar ali. Porque você pode... É uma imagem normal, né? O Blender ele só vai pegar e vai colocar ali em cima dos vértices que você já abriu ali. Desde que você não pegue os vértices
do mapa ver coloca em outro lugar, ele vai ficar no mesmo lugarzinho ali, não mexer na imagem desse jeito, vai ficar de boa, você pode fazer a alteração que quiser. E eu achei muito interessante fazer esse tipo de modelo pintado mesmo por cima, porque primeiro, muita das pessoas elas vão ver a sua arte no celular, muito pouco, nossa, quem tem computador com uma tela grandona para ver, nossa, se vai ver o detalhezinho, quase ninguém. Então para você chamar a primeira impressão que elas vão ter, geralmente elas estão vendo no celular, para depois abrir se você tiver um ArtStation e tudo. Então não tem problema fazer uma resolução mais baixa, porque cara, você vai diminuir. Eu tô numa tela desse tamanho aqui, na minha cara. No celular é um negocinho assim. Então muitas das vezes, o que eu costumo fazer? Eu pego o celular, ponho na frente da tela que eu tô mexendo e diminuo o zoom ali para ver mais ou menos como alguém no celular veria, que é a primeira impressão. Acho que é a que conta, né, que vai chamar a atenção para a pessoa clicar no seu post, enfim, ver o que você fez. E eu tô achando bem divertido fazer esse tipo de pintura aí. E não, por exemplo, você pode pintar e fazer com que o seu modelo não tenha nenhuma influência de iluminação no Blender, porque todo o material está em emissão, ele está emitindo luz, é como se fosse uma lâmpada. Então assim, você vai pintar ali e qualquer cor, qualquer lâmpada que você for pôr não vai interferir na cor do modelo. Mas eu posso também pintar o modelo e colocar um material junto dele, né? Ele, por exemplo, nos noodles ali ele poderia ficar a imagem, image texture, emissão e a saída, só 3 coisinhas, pum pum, sem toda aquela coisa de textura e os caramba 4. Eu posso fazer direto, como você pode ver, eu fico intercalando para ver onde estão os polígonos, onde eu preciso pintar. Ou, como você pode ver no final do processo, eu seto alguns materiais, eu ponho uma texturinha bem de leve, só para dar um tchan, nada muito louco, só para testar isso, porque eu já estava em mente que eu tenho outros projetos que eu quero testar, que eu tava pensando em fazer isso no outro e nesse aí eu não. Mas eu falei, deixa eu fazer nesse aqui só pra testar, pra ver se vai dar certo a doideira que eu quero fazer. E deu, ficou legal e deu pra aprender bastante coisa. Então é isso, esse foi um videozinho bem curtinho, bem de boa, mostrando esse meu processo. Eu sempre gosto de gravar vídeo e dizer o que eu aprendi, porque quando você tem como dizer o que você aprendeu, como se fosse uma apresentação, sei lá, alguma coisa assim, eu acho que a informação, o aprendizado, ele gruda mais na sua cabeça e fica bem mais difícil de você esquecer qualquer coisa, porque sinceramente é muita coisinha, principalmente no Blender. Às vezes eu dou uma confundida, às vezes eu uso o comando que é no Photoshop, só que eu tô no Blender, aí às vezes eu esqueço que eu tô no Blender, uso o comando de Photoshop e vice-versa. Eu tô no Photoshop e aperto o comando que na verdade era do Blender. Então assim, a cabeça dá uma bugada, porque é muita coisinha, muita combinação de tecla, de onde que você vai, mas com o tempo fica bem natural e algumas coisas eu não preciso nem pensar em fazer, eu já faço automático já, então. Mas quando é algumas coisas muito pontuais que eu faço pouco, aí fica meio chatinho. Só que com o tempo tudo vai ficando de boa. Beleza? Então, é isso por enquanto. Espero que você tenha gostado. O que é que tem que fazer mesmo? Dar like. Sempre esqueço. O que tem? Like, se inscrever, comentar. É isso, né? Like, se inscrever e comentar. É isso, acho que só. Tá bom, então. Faça isso aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, tchau!